E aí, galerinha esperta aqui do Dragão Goiano, um abração pra você que está ligado aqui todos os dias no Dragão Goiano, curtindo o resumo. Bom, o Atlético treinou em 2 períodos nesta terça-feira, visando o início do Campeonato Brasileiro da Série B, dia 13 ou 14, contra o time do Oeste, em Itápolis. Bom, e até lá é claro que a expectativa do anúncio de um novo técnico. Por enquanto, nenhum nome cogitado, o PC Guzmão chegou a se oferecer e tal, diz que até virou evangélico, mudou o seu estilo, ele quer muito enjoado, essa que é a palavra, e o Atlético o conhece bem, já que passou por aqui 3 vezes, inclusive levantou caneca em 2011. E por enquanto, PC Guzmão é carta fora do baralho. A diretoria contratou o primeiro jogador, trata-se de Michel, volante, ele que estava no Grêmio Novo Horizontino, no interior de São Paulo, disputou o Campeonato Paulista como titular e ao longo da semana a gente vai trazendo mais detalhes sobre essa nova contratação do Atlético, até que ponto é um jogador que poderá ser titular no time, enfim. Ele já fez exames, passou e começa a treinar no Dragão o volante Michel. E como eu disse, depois a gente vai trazendo mais detalhes em relação a esse jogador. Porque agora vamos com uma entrevista que fizemos com o presidente do Atlético, Maurício Sampaio. Vários assuntos. Tem assunto da Caixa Econômica Federal, estádio Antônio Ascioli, o polêmico assunto envolvendo o estádio Antônio Ascioli e, é claro, a campanha pífia do Atlético. Não, primeiramente, antes de falar da eliminação do Campeonato Goiano, nós temos que lembrar todo o campeonato, sendo que o Atlético despontava como um time de um favoritismo para chegar à final. Fizemos um péssimo segundo turno, o Atlético veio caindo de produção, fomos eliminados com prejuízo para o clube da Copa do Brasil e culminou com esse fracasso diante do Anápolis. Então, quer dizer, não tem sido um ano bom pelo trabalho que foi desenvolvido dentro do clube. Tem jogadores que, em determinado momento, não estão bem, mas é pontual, um ou outro. Agora, todo um time é difícil. Nós não vimos um Atlético aguerrido, um Atlético com força para reverter resultados. Pelo contrário, tomávamos um gol e não davam conta de sair e buscar um empate ou reverter a situação. O Atlético foi fraco. Creio que a preparação física, que foi alertada há bastante tempo pela comissão permanente que nós tínhamos e temos, de que o trabalho não estava condizente com os protocolos aí mais modernos. Então o Atlético pagou pela inoperância, pagou pela falta de compromisso de todos os envolvidos. Uns envolvidos muito, outros não. Nós temos uma comissão que é uma comissão permanente que vai conduzir os trabalhos e com o tempo o diretor de futebol nosso, obviamente, vai procurar no mercado alguém que encaixe no nosso trabalho. Presidente, e a situação do diretor de futebol, Adson, né? Você citou aí essa questão de contratação de um novo técnico. O Adson Batista convive com muitas críticas por parte da imprensa e alguns torcedores nas redes sociais. O Adson hoje é uma pessoa fundamental no clube ou você pode até demiti-lo? Bom, primeiramente, eu retornei ao futebol trazido pelo Joavaí, que é o presidente do conselho, e pelo diretor de futebol. Que o Adson, antes de ser diretor de futebol, ele é sócio do clube, ele tem toda uma história com o Atlético. Então vamos lembrar o para trás, 2005, quando aqui ele chegou, como que era o Atlético, em que divisão o Atlético estava, e como é que foi galgando espaço e foi conquistando espaço dentro do clube. Foi com vitórias, foi com disputa de títulos, foi profissionalizando o futebol que era muito amador. Então o Adson tem uma história. Então o legado da história dele você não pode questionar. Agora, num determinado momento, o futebol tem isso, ele tem muitas variantes, positivas e negativas. Eu acho que o time do Atlético é bom, está pecando em outras situações, acho que é todo um contexto, não é um fator único, isolado. Então, o Adson é uma história dentro do Atlético, ele tem uma história.
o que criticam do Adson? Aqueles que criticam é aqueles que gostariam de vê-lo trabalhando nas suas agremiações. Porque, na verdade, quem o critica são torcedores, né? Que se vestem de jornalista, radialista e diz que não tem clube, mas tem. Então eles trabalham para algum clube, trabalham para as pessoas. Quem é que não sabe aqui que o time maior de Goiás, um time mais rico, não tem em sua cartela gente que recebe agrados de diretores? Então, quer dizer, são coisas, eu acho que um pouco levianas, quando você tenta atingir a pessoa, você tenta atingir a pessoa e não o seu trabalho. O Adson é inquestionável, sim, dentro da estrutura do Atlético. Ele tem toda uma história e te garanto que se você for colocar numa balança lados positivos e negativos, ele tem muito mais acertos do que erro. Quando erra, você não pode culpar um. Erra o presidente, erra o goleiro, erra o treinador, erra o diretor e erra a torcida. Essa torcida que cobra é a mesma torcida que não frequenta o estádio, apesar que nesse último jogo teve um comparecimento bom. Mas essas críticas são naturais do futebol. Agora, por um lado, como é que eu vou mandar embora quem conhece do futebol? Porque eu não conheço. Eu não sou um expert no futebol, eu não tenho essa vivência toda. Você pode criticar um trabalho, mas um trabalho é um conjunto. O Adson não demite nem admite sozinho. Ele consulta todo mundo, porque é assim que funciona aqui dentro do clube. Agora, eu quero ver você contratar sem recurso. Você acreditar naquele jogador que muitas vezes está lá encostado, um jogador que tem uma história, mas que no momento não está bem, e você trazer esse jogador. Então essa montagem é muito difícil. Entramos aqui, vocês bem lembram, ano passado nós quase fomos rebaixados. No Goiano, na Série B nós não fomos bem, né? Porque você recebe um legado. Quando você assume um clube, você recebe um legado de dívidas, de vários contratempos. Então, os recursos do Atlético são poucos, tem que se fazer manobras, né? Para que se mantenha esse clube em pé. O clube é um clube deficitário, todo mundo sabe disso. Então, você faz milagres. E realmente, esse milagre do futebol, eu tenho que acreditar na pessoa do Adson Batista. Presidente, como está a situação financeira do clube hoje? Bem, o Sebastião, que é o nosso diretor, poderia responder melhor. É uma situação difícil, porque os recursos são poucos, né? O clube não tem fontes de recursos. Uma fonte é a televisão. Eu vejo que às vezes nas redes sociais há uma cobrança de torcedores que falam em sócio-torcedor, mas a gente pega o próprio exemplo dos outros clubes goianos, é um número muito baixo e eu não sei o que isso representa na folha, nos recebimentos dos clubes aqui. Então, o Atlético não é diferente. A questão envolvendo a Caixa Econômica, eu sei que o Jovaí fica muito mais aceso em relação a isso, mas o que o senhor pensa em relação a essa questão das documentações necessárias? Até que ponto o Atlético vai ter esse patrocínio se ainda não houve assinatura de contrato? É uma questão que está sendo avaliada pela diretoria financeira. O Atlético busca resolver todas as suas questões pendentes, e não são poucas. E muitas vezes você está preso por uma questão muito pequena, mas que de difícil forma de você acertar. Quando nós estávamos, quando você estava chegando lá, surge uma nova ação. Essa ação é uma ação que correu a revelia, mais uma ação, e isso vem sempre atrapalhando a conclusão do nosso processo junto à Caixa. Ainda não houve acordo em relação a essa ação lá de Brasília? Não, que eu até no momento não. A questão com a Globo, né? Muitos clubes estão acelerando o processo de renovação a partir de 2019, com a entrada do esporte interativo na negociação. O Atlético vai renovar com a Globo? Como é que está isso? Não, o Atlético não tem que renovar com a Globo ou com o esporte interativo, até porque na Série B você tem um contrato padrão, e o Atlético não faz parte dos 18 clubes, né, que tem um contrato permanente com a emissora citada. Agora,
estamos abertos, estamos avaliando as propostas que tivemos. Tivemos proposta do canal interativo de podermos fechar com eles. Mas isso é prematuro, ainda não está nada decidido. Aqui é a última da minha parte, e o senhor tem acessado bastante as redes sociais e às vezes até debatendo com os torcedores a questão Estádio Antônio Ascioli. É um assunto que vem sendo já bastante falado, né? Como que está isso hoje? Qual é a relação do presidente do Atlético com o Estádio Antônio Ascioli? O torcedor vai ou não ver jogos lá? Primeiramente, eu sempre me posicionei com referência ao Ascioli. O Ascioli é uma casa do Atlético e, obviamente, que gostaríamos de poder tê-lo como poder receber os clubes da Série B, do Campeonato Goiano lá. Há uma dificuldade financeira dificílima de ser resolvida, porque temos prioridades e o futebol profissional é a prioridade. Foi entregue a parte do amador ao professor Alcides e esse deu início à recuperação da arquibancada que estava com problema. E só isso, mas isso é muito pouco para se poder mandar jogos no Ascioli. Existe hoje, depois do legado da Copa, você tem exigências que são colocadas por bombeiros, forma de saída de torcida, você tem que ter acabamento, banheiros adequados. Quer dizer, são vários fatores que eu tenho certeza que o estádio Antônio Ascioli, da forma que foi concebido, está lá, jamais poderá mandar jogos até de amador. Eu vejo que existe muita conversa e muita promessa e pouca realização. Eu nunca assumi na minha gestão de fazer o Antônio Ascioli, até porque não tem nem como falar isso, uma vez que não existe nem verba, nós já temos dificuldade no futebol profissional, imagina no resto. Então o Ascioli é uma história, né, um legado que o clube tem, é a casa do clube, mas que nós temos as nossas dificuldades. Então, quando o nosso diretor, volto a dizer, o professor Alcides, um homem que é um homem público, político, disse e fala sempre nas redes sociais que está trabalhando em prol de colocar o Ascioli na condição de mandar jogos, eu aplaudo e torço para que ele consiga realizar. Mas até agora, eu diria que está no campo das promessas, muito pouco foi feito para que possamos voltar a jogar lá. Presidente, há interesse do Atlético em jogar no Estádio Olímpico? Não, de forma alguma. Nós já fizemos as nossas articulações junto ao governador, fomos ao secretário que cuida dessa área, que é o Dr. Antônio Faleiros. Isso será entregue a uma OS. Nós, o Goiânia, o Atlético e quem mais, outros clubes que queiram participar dessa OS, de uma OS, para que possamos chegar a um denominador, para que possamos assumir ou não, porque isso, a questão das OS são questões assim que se discute muito as condições, tempo de fundação, está na lei das OS. Né? Isso eu acho que já está, eu diria que é uma questão até já bem definida, que é lá para a fundação do Zico, e com participação de pessoas ligadas ao próprio Estado. Né? Eu tenho notícia que o Júnior Vieira, o deputado do PTB, o Thales Barreto, são pessoas que estão aí à frente dominando essa situação. Então deve ser com eles que vão criar a situação de administrar o Centro Olímpico. Obviamente que em prejuízo aos clubes goianos. Eu tenho certeza que nada de benefício trará ao futebol. A casa que foi o berço do futebol goiano será entregue a pessoas que não têm nenhuma capacidade para tocar ali. Bom, tá aí então uma entrevista concedida pelo presidente do Atlético, a nossa reportagem aqui no dragãogoiano.com. Bom, do Atlético tá tudo aí. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse, maravilha, galera!